Fala aí, galerinha do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Essa daqui é a aula de número 2 e está sendo divulgada no dia 26 de abril de 2021, tá bom? Essa aula aqui de inglês é para vocês, destinada para vocês do SEJA, mais especificamente da galera aí do matutino e mais especificamente ainda para as turmas do D1 Fundamental, A2 e A1, A1 e A2 na sequência lógica do ensino médio, tá bom? Então, fiquem atentos aí à sequência dessa videoaula e acompanhem do que se trata o conteúdo de hoje. Valeu, galera! Fala aí, galerinha! Então, dando sequência aqui à nossa videoaula, aula de número 2, para vocês aí do SEJA, mais especificamente dos blocos A1, A2 e D1. A1 e A2, ensino médio do matutino, D1, ensino fundamental do matutino. Essa aula aqui está sendo divulgada no dia 26 de abril de 2021, beleza? Aula 2. Então vamos adiante. O tópico de hoje, pessoal, são os interrogative pronouns, ou seja, os pronomes interrogativos, né? Vocês viram aí que o interrogative vem antes do pronouns, ou seja, o adjetivo vem antes do substantivo em inglês, tá bom? Tem essa sequência aí, essa ordem invertida em relação ao português, né? A lógica normal do português, que seriam pronomes interrogativos, né, em português. Já em inglês seria interrogative pronouns. E que bicho é esse aí, professor? São palavras que servem para iniciar perguntas, certo? Em inglês tem várias e várias, né? Aqui eu elenquei 6 como sendo as mais comuns, as mais simples de se aprender e de colocar no cérebro, na memória, tá bom? São elas: what, que pode significar o que, qual ou quais, certo? Who, que significa quem, ou seja, é voltado para a pessoa, né? Para fazer pergunta relacionada à pessoa. When, que significa quando, relacionado aí a tempo, fazer perguntas relacionadas a tempo. Where, que dá ideia de fazer pergunta ao que? Em relação ao que? A lugar. Significa onde, tá bom? E nós temos aí também na número 5, ó, um que é bem interessante, que é o how. How pode ter diferentes conotações, diferentes significados, dependendo do contexto onde ele é aplicado. Nessa questão especificamente aqui, how significa quão, mas quão no sentido de completar a ideia dessa pergunta aqui, pessoal, que é how old are you? Mais pra frente, quando chegar a hora, eu vou explicar bem direitinho ela. Número 6. Temos aí o why. Why, que significa porquê, né? O porquê para se fazer pergunta, tá bom? Vamos trabalhar cada um desses pronomes aí em cada uma dessas questões. Número 1 aqui diz assim, ó, aquela primeira pergunta que a gente conhece de có e salteado em inglês, né? What is your name? What is your name? Qual é o seu nome? Certo? Número 2. Who, que significa quem, né? Who is my English teacher? Quem é meu professor ou minha professora de inglês? Certo? Who is my English teacher? Quem é meu professor de inglês ou minha professora de inglês? Número 3, when, que significa quando. When is your birthday? When is your birthday? Quando é seu aniversário? Certo? Número 4, where, que significa onde, ou de onde, né? Deixa-me ver aqui na sequência como é que fica. Where are you from? Where are you from? Where are you from? De onde você é? Certo? Essa pergunta aqui significa. Aí chegamos na 5, né? Estamos utilizando o pronome interrogativo how, que pode significar, pessoal, dependendo da frase, quão, que vai ser o caso aqui dessa, mas dependendo da pergunta, pode significar como, certo? Como, ou de que forma. Nessa pergunta aqui específica, por conta do contexto, ela vai significar, digamos assim, um quão. Porém, quando nós traduzimos, nós teremos uma interpretação bem peculiar quando a gente vir no português brasileiro. Veja só. How old are you? Vou traduzir ao pé da letra primeiro.
quão velho é você? Ninguém faz esse tipo de pergunta, né, pessoal, em português, precisamente no português brasileiro. E no português brasileiro, né, aqui no Brasil, nós interpretamos essa questão para quantos anos você tem? Muito embora nessa frase aqui não tenha o verbo ter ou possuir, tá bom? Então, por isso que esse how aqui, na tradução ao pé da letra, significa quão, porque seria quão velho é você? Mas ninguém diz isso, né? Ninguém pergunta assim a idade de alguém em português brasileiro. No português brasileiro diz quantos anos você tem. Então, ficar atento a essa pergunta. Essa pergunta inteira tem um significado específico, uma interpretação específica no português do Brasil. Número 6, por fim, temos aí why, que significa por quê, né? Why are you studying English? Why are you studying English? Por que você está estudando inglês? Certo? Então, galera, tá aí uma breve introdução dos pronomes interrogativos, dos interrogative pronouns, certo? Temos aí 6 questões, creio que tenha ficado bem clara, né, a explicação. E a atividade dessa aula 2 aqui é fazer o quê? Vocês respondem cada uma dessas perguntas com respostas longas, dando informações longas. Não somente, por exemplo, what is your name? Qual é o seu nome? Aí você vai e põe Vinícius. Não, ponha meu nome é Vinícius. E assim por diante em todas as outras respostas longas. Professor, como é que eu vou fazer as respostas? Eu vou lá no Google Tradutor e vou colocar a resposta para essa pergunta em inglês, em português, perdão. Meu nome é Vinícius. Coloca lá no Google Tradutor do português para o inglês e pega a tradução e faz cada uma das respostas para cada uma dessas perguntas, tá bom? Então a atividade é essa. Fiquem atentos, qualquer dúvida, me chamem lá no grupo, tá bom? Valeu, galera. A aula 2 é essa. Tchau, tchau. Bye, bye.